Para nós é uma gratidão sempre estar nessa casa, né? Uma casa referência para o movimento espírita de Santa Catarina, tá bom? Nos convidaram para falar sobre aprender com Jesus. E falar de Jesus, e falar do Evangelho, é o que a gente mais procura fazer. Aí quando nós começamos a falar de como aprender com Jesus, nós já vamos remontar lá em João capítulo 14, né? Que é a palavra, é o básico para nós. Ela está cansada de escutar, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou lhes preparar o lugar, e assim que estiveres pronto, eu voltareis para estar comigo para sempre. Aí vem o Tomé. Tomé pergunta: ai, mestre, para onde tu vai? Pelo menos nos diga aonde encontrar esse caminho, né? Jesus olha para o Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O Pai está aí, presente a todos nós. Veio o Felipe. O Felipe queria abreviar as coisas. Mestre, nos mostre o Pai e basta. Tá lá no copo olhando. Me mostra o Pai e basta. Para que fazer tudo isso, né? Aí Jesus: Felipe, tu está comigo há todo esse tempo e não viu que comigo está o que eu falo? Eu sou enviado do Pai e você não aprende. Tudo que eu falo é o Pai que fala. Então você estando comigo, você está com o Pai. Olha só, o Felipe queria abreviar. Está lá em João capítulo 14. Estou há tanto tempo convosco que não reconheceis ainda a Deus, o nosso Pai. Essa é que ele encerra. Aí logo em seguida, logo no outro lá em Mateus, ele fala assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tá lá em Mateus 11. Ensinando-os a guardar tudo o que eu lhes digo. Tudo o que eu lhes digo. Aí você diz: Jesus, os ensinamentos de Jesus. Já leram a Bíblia alguma vez? Ninguém leu? Então tá. Já leram o Novo Testamento? O Antigo Testamento? Então tá, já começamos, a gente começa a entender. Senão, às vezes, o bacana é quando a gente trabalha com esses irmãos aí em situação de rua, né? Ali no meu da aposta, eu perguntei, todo mundo levantou a mão. Eu nunca vi uma plateia assim, todo mundo levantou a mão, porque diz: a Bíblia, já li todos eles. E estava lotado ali uma tarde, era uma terça-feira à tarde, estava lotado. Então esse contato da religiosidade, dos ensinos de Jesus, todos nós aqui temos. Mesmo se você nunca folheou a Bíblia, você tem o contato. Você não tem, talvez, literalmente, mas a vivência em sociedade nos faz praticar aquilo que Jesus ensina instintivamente. Mesmo que você não, mas isso é que Jesus ensina, eu vou fazer assim, não. Aí já vem, porque a nossa cultura, nós viemos evoluindo, né? E creio, todos nós aqui somos espíritos bem evoluídos já, tá? Pensa que nós estamos perdidos, não, nós já vamos muito bem evoluídos. Já evoluímos muito. Mas, claro, está bem longinho lá para a gente chegar a nos alcançar, mas que nós já evoluímos muito, né? Tem um livro ali que é interessante, que é a violência Atos de violência na Bíblia. Ele fez um apanhado só. Meu Deus do céu, o que nós fazíamos? Inacreditável. A gente faz os atos de violência. Aí você diz assim: hoje a gente se choca por isso. Então você vai dizer assim: então eu evolui bastante. Se eu me choco com a maldade, é sinal que eu estou evoluindo, tá? Jesus ensinava. Ensinar é evangelizar. Ensinar é evangelizar. Ele trazia o ensinamento em todos os momentos. Onde ele estava, ele ensinava. Não escreveu nada. Não tem nenhuma anotação, nada que Jesus escreveu, certo? Tudo foram anotações daqueles que o seguiram e escreviam e faziam algumas anotações. Nós temos aí na Bíblia, em um Novo Testamento, aliás, só os 4 evangelistas, mas existiam que escrever, mas existem outros evangelhos que não estão ali, tá? Isso lá na época do Constantino, né? Que foi adotado Jairo, né?
é o Frei, o bispo, né? Jânio, que anotou e diz, não, vamos oficializar só esses 4, tá? Mas existem outros em que denominamos os evangelhos apócrifos, não oficiais, que é interessante de estudar, Jesus ensinou na praticidade, no exemplo. Ele viu o pescador, ele falava na maneira que o pescador trabalhava. Ele viu o agricultor, ele falava na maneira, ensinava na maneira que o agricultor ali trabalhava. Ele ia ao templo e falava de acordo com fundamentado nas leis que existiam, que era a lei mosaica, tá? Por isso que era fácil de entender, por isso que ele conseguia. Aí havia necessidade para aprender, para fazer com que os estudantes da época, que eram nós, os aprendizes, se fixassem mais e tivessem mais observação. Aí ele, o que ele fazia? Ele fazia aquilo que que nós costumamos, erroneamente até falamos que são os milagres, tá? Existem os milagres. Nas anotações do Novo Testamento tem 35 milagres anotados. Nós sabemos hoje são fenômenos físicos e espirituais. Jesus utilizava tudo da fluidos que ali estavam no ambiente para fazer a alteração daquele indivíduo. Então fazia o cego enxergar, ele trabalhava e fazia o paralítico andar, fazia a cura daqueles que tinham a hanseníase, né? E outra, afastava os endemoniados. Eu até acho bacana essa palavra, endemoniado, que nós sabemos que são os obsessores, tá? Então ele fazia lá uma sessão de desobsessão no criatura, o endemoniado ia embora, o espírito mais menos que estava ali perturbando, e ele mandava ficar tudo. Por que ele fazia isso? Para chamar a atenção e prender a atenção daqueles que estavam prendendo, tá? Quem está na sala de aula sabe como é que é, né? De vez em quando a gente tem que dar uma batidinha, né? A gente bate aqui, ou traz um desenhozinho, ou faz alguma coisinha, né? Faz algo para poder chamar a atenção dos instruendos, dos aprendizes. E Jesus fazia isso aí com uma maestria e aprendia, tá? Tinha os apóstolos, os 12 escolhidos, certo? Tinham os discípulos, mais ou menos em torno de 70, e tinha os seguidores. É aquela turma toda que viu, não, ele fez milagre, nós vamos atrás, esses são os seguidores. Então Jesus o que fazia? Ele orientava os apóstolos de como proceder, e junto com os apóstolos estavam os discípulos também, e os seguidores ficavam observando. Então saíam os apóstolos e os discípulos para também ajudar a evangelizar aqueles seguidores e também trazer mais gente para os... Era sensacional. Quando a gente começa a estudar e verificar essas situações, é sensacional. O que nós vamos dizer assim? O que vai nos prender hoje? O que traz hoje? O que nós nos alertamos? Ficamos mais fixos com a imagem de Jesus. Nós ficamos fixos com o Jesus histórico. O Jesus histórico. Quando fala em Jesus, o que nós lembramos? Nascimento de Jesus, né? Natal, ganha presente. Não é assim? Então, Jesus histórico. O que a gente fala? Páscoa. Quando Jesus faz a sua passagem para a vida, Páscoa. Páscoa lembra o quê? Chocolate, né? Bolinho, almoço da Páscoa. Então nós ligamos muito nessa do Jesus histórico, que faz nos chamar. E nós não prestamos atenção no Jesus mestre, nos seus ensinos. E é o que nós deveríamos fazer. Claro que estudar e relembrar os fatos históricos daquela passagem de Jesus, que quando ele fez a sua passagem pela via material, é interessante nós saber fatos, tópicos históricos, tá? Mas desses tópicos históricos nós temos que tirar o aprendizado, que aí a gente transforma. Os fatos históricos servem para fixar em nossa mente aquilo que nós precisamos aprender e absorver. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam a mim. Está lá em João capítulo 5. Aí nós dizemos, tá, e onde está? E a doutrina espírita e Jesus?
Como é que nós fizemos essa ligação? Tá. Vamos lá. O que veio fazer o Moisés? O Moisés veio trazer a personificação de Deus, tá? Personificação de Deus. Ele veio nos dar a lei divina. A lei divina, que nós resumimos nos 10 mandamentos, que na verdade os 10 mandamentos é um resumo. É um resumo daquilo que muitos antes de Moisés, nós havíamos o livro dos mortos dos egípcios, tá? O livro dos mortos dos egípcios. Se nós pegar os 10 mandamentos, vamos ver que ele é um resumo do livro dos mortos. O livro dos mortos é o seguinte: a criatura morria, a alma dele ia para o penhasco, e aí tinha aquele guardião do penhasco e fazia um interrogatório. Matasse alguém, violentasse alguém, se apossou de alguém, ofendeu alguém. É grande, é bastante, são vários itens. São vários itens, são 70, 80 itens no livro dos mortos, dos egípcios, certo? Moisés veio e resumiu tudo nos 10 mandamentos para ficar mais fácil. Aí, quando você chegava lá e você chegava a um determinado número de sim ou de não, aí você tinha o seu destino. Se você passasse nessa última prova, você ia para o paraíso. Se você rodasse, você seria ali mesmo consumido pelos monstros da eternidade. Sua alma ia ser destruída. Esse é o livro dos mortos. Procure lá depois de estudar o livro dos mortos. Vocês vão dizer assim, mas e nós pensávamos assim. Passou 1400 anos depois, Jesus, né? Não vim destruir a lei, vim dar novo entendimento. Jesus vem e dá uma explicação, e dá uma visão nova daquilo que nós estudávamos lá na época, olho por olho, dente por dente. O que você fez, você paga aqui e agora, certo? Essa era a base da lei mosaica, da Torá. Tinha que pagar imediatamente. E Jesus veio dizer o quê? Você errou, tem que ser perdoado. Aquele é seu inimigo, você tem que amar e entendê-lo. O amar e entendê-lo. Você fez algo de errado, corrija-se. Esse é Jesus nos ensinando, tá? Passou Jesus, vem Paulo, Saulo, né? Sabe a história do Paulo, né? Estuda lá, Paulo e Estevão. Vocês vão estudar, pega o livrinho ali na livraria, na biblioteca Paulo e Estevão, vamos estudar bem a vida de Paulo. Ou aquele da estrada de Damasco, se converteu, que era o doutor da lei, lembra disso? Todo mundo lembra, né? Então, o que Paulo fez? Pegou a lei mosaica, pegou os ensinamentos de Jesus, sintetizou, começou a dar explicações, vamos dizer atualizada, não, mais metódica, uma metodologia mais fácil de se entender, tá? Por isso que é interessante nós estudarmos as epístolas, as cartas de Paulo. Havia vários grupos de estudo, vários seguidores, grupo de seguidores de Jesus, e Paulo mandava de vez em quando cartas para eles, tá? Mandava carta. Tá lá o Erasto, era o que mais, era o carteiro principal, né? O carteiro principal, Erasto, Timóteo, a turma toda que levava as cartas, que montava as cartas, que escrevia as cartas. Lucas escrevia algumas cartas, e iam. Essas cartas, o que Paulo fez então? Trouxe a lei mosaica, trouxe os ensinamentos de Jesus, para que ficasse de uma facilidade de aprendizagem. Passasse o período, veio a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, o ensino dos espíritos. O que a doutrina espírita vem dizendo? A doutrina dos espíritos. Jesus não era Deus. Não era Deus. Jesus, e nós falamos errado, não reencarnou na Terra. Jesus não reencarnou na Terra, ele encarnou. Ele encarnou. Ele não reencarnou, ele encarnou. Reencarnação é só para aqueles que ainda estão no processo, certo? Então, num processo ainda de melhoria, de aprendizado, de evolução, preciso da reencarnação. Chegará a um determinado patamar que nós não precisaremos reencarnar. Vamos encarnar para a missão, para a tarefa. Foi o que aconteceu com Jesus, tá? Então, ele encarnou para fazer essa transmissão imediatamente. A doutrina do Espírito considera o quê? Jesus um espírito crístico.
do mais alto nível. Participou da formação desse orbe que é a Terra, em que nela estão ligados diretamente em torno aí, mais ou menos aí, uns 23 milhões, 24 milhões de espíritos, por aí, com o nosso planetinha aqui, tá? Mais ou menos 23, 24 milhões, por aí, que tem essa ligação direto com a Terra. E Jesus vem coordenando toda essa tarefa, por isso nós falamos que ele é o governador da Terra, desse orbe terrestre. Aí ele necessita fazer isso. E Jesus, a doutrina espírita nos explica que Jesus, ele é o caminho, certo? E para a nossa evolução. Então ele é o roteiro, ele nos dá o roteiro para melhorar. Como que nós vamos evoluir? O que é evolução? Qual a finalidade da reencarnação? Por que nós temos que reencarnar? Para passar frio, para passar chuva, para passar fome, para passar miséria, abandono, tristeza, doença, essas coisas tudo? Não. Nós reencarnamos para o nosso aperfeiçoamento moral, certo? A fome, a miséria, a violência, a tristeza, o abandono serve para despertarmos para esse caminho. Para nos despertar, para fazer, realmente, se eu sair na rua ali desabrigado, eu vou sentir frio. Se eu sinto frio, quem está próximo de mim também está sentindo frio, não é assim? Aí eu estou agasalhado e vejo que alguém está desagasalhado, eu já começo a pensar uma maneira de levar o agasalho também para aquele que está desagasalhado. Aí começa a mudar o nosso sentimento, certo? A gente fica lá, coitado de fulano, né? Está passando tanto trabalho, está lá doente no hospital. O que eu posso fazer? Fazer uma visita, fazer uma prece, visitar o familiar, né? Então, aí começa a mudar o sentimento. É isso aí que trabalha a nossa aperfeiçoamento moral. E Jesus é esse caminho. Por que nós pegarmos todos os ensinamentos de Jesus? Todos eles nos indicam que nós devemos melhorar. Melhorar. E até interessante, né? A palavra, a expressão que mais tem no Novo Testamento, o que mais tem no Novo Testamento, são 400 e poucas vezes. Não tenha medo. É uma expressão. Não tenha medo. Então Jesus falou, não tenha medo. Foram anotadas várias passagens que ele fala, não tenha medo disso, não tenha medo daquilo. Não se turbe o vosso coração, né? Não tenha medo, que o seu coração não se amagou. Ele manda nós dizer, então crê em mim. Crê em Deus, crê em mim. Porque eu vou lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade. Dos ensinamentos de Jesus, vários deles nós podemos destacar coisas que estão ligadas diretamente conosco, né? E do entendimento da doutrina espírita. O primeiro é a reencarnação. A reencarnação não é uma palavra, um termo espírita, tá? Não é um termo genuinamente espírita. Antes de Jesus já se falava em reencarnação, tá? Quando nós estudarmos todas as outras religiões, ou todos os outros sistemas de religião que existem, nós vamos ver que a palavra reencarnação tinha, e até no Novo Testamento, mas ela anota com outros termos. Tá? Como é que chama? Paligênese e anotem. Paligênese e anotem. Nós vamos encontrar esses termos. O anotem está lá quando ele começa com Nicodemos, né? Anotem. É necessário nascer de novo. É necessário reencarnar. É necessário você reconstruir, recomeçar, que é o termo, é a tradução mais literal de anotem. Tá? A caridade, que é outro também que nós batemos muito sobre a caridade, né? A caridade, ela está ligada assim. Primeiro ele nos ensina o quê? Que nós devemos amar o próximo, não é? E depois vem nos ensinar que nós devemos a caridade. O termo caridade também não está diretamente anotado assim essa palavra no Novo Testamento, mas nós vamos ver que ele diz assim, amar o próximo, amai os vossos inimigos. Nós juntamos caridade, quando nós entendemos caridade, né? Benevolência para com todos, olha o outro, indulgência e perdão. Olha só, tá aí, a cesta básica está onde? Benevolência, indulgência e perdão.
Aí nós assim, tá, e a cesta básica, é o agasalho, é a comida e a sopa. Quando nós falarmos em benevolência, tratar com bondade o irmão, aí sim, aí nós estamos suprindo. Então, caridade não é só entregar a cesta básica, e nem a sopinha, e nem o agasalho, certo? É algo mais amplo. Caridade tem 2 polos que nós temos que trabalhar para fechar o ato, o amor em ação. É a transformação daquele que entrega e a transformação daquele que recebe, certo? Se nós ficarmos, abrir a porta ali, que é fácil, e nem abre a porta, abre a janela, que é para não ter mais contato com quem vem pedir, né? A gente abre a janela e fica, dá-lhe o prato de sopa, dá-lhe o prato de sopa, e vai dando sopa, e vai dando sopa, e vai dando sopa, certo? Fica um automático. E às vezes a gente nem olha para a fisionomia daquele que vem pedir, a gente só entrega. Só entrega. Tem alguns aí que tiram foto, né? Para ficar mais bonito, tira foto para ver o pessoal entregar. Então, se não houver a transformação do indivíduo que entrega, que realmente ele está entregando aquilo ali com a benevolência, e a benevolência diz que tem que ter a transformação, aquele que recebe, ele tem que estar recebendo aquilo, e tem que pensar no anotem, no nascer de novo. Eu não posso viver assim, só na mendicância. Eu não posso ficar assim nesse abandono. Eu tenho que procurar ajuda. Eu tenho que sair dessa, certo? Aí quando aquele começa a trabalhar, ou sair dessa, o anotem, o transformar-se, aí nós fechamos o ciclo da caridade. Só aí. Senão fica no automatismo e fica no vício, no assistencialismo principalmente, certo? Que é o entregar com quantidades. E aquele que recebe fica recebendo, sem querer se transformar, tá? Por isso que nós temos que trabalhar muito, as nossas casas espíritas todinha trabalham dentro da área da assistência, todas elas. Pouquíssimas casas aqui, né, na nossa região aqui que não trabalham com assistência. Mas nós temos que trabalhar isso, a transformação do ser. A transformação do ser. Ia me levar dos livros agora, senão nós vamos falar muito de livro aqui, não podemos falar muito. Sentido da palavra. Outro grande ensinamento de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas. Sempre. Ele sempre indica, né? Meu Pai, na casa do meu Pai, lá nos céus, estará à direita do Pai, certo? Então Deus, ele sempre dá o Deus como um significado, como uma divindade maior para nós. Mas a gente vê assim que amar a Deus até que é fácil, né? Alguém tem dúvida aí do amar a Deus? É só chegar, abrir a porta ali e dizer, que frio, meu Deus, não é assim? Então já deu que Deus já está firme em nosso pensamento. A grande dificuldade que nós temos é quando assim é a continuidade da frase, da expressão, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e como a si mesmo. Ali que a gente consegue botar uma dificuldade, que é amar ao próximo como a si mesmo. Mas como que eu vou amar ao próximo a si mesmo, se ele é do outro partido? Se ele torce para o outro time? Se ele tem outra cor, outra raça? Se ele tem outra preferência, né, sexual? Se ele tem outra visão? Aí você começa, né, a separar. Eu prefiro aquele lá, os meus amigos, do que meus parentes. Mas aí você esquece da consanguinidade, dos laços de família. E aí você começa a separar. Então nós vamos ter que trabalhar bastante. O amar a Deus está garantido. Nós vamos ter que trabalhar amar ao próximo. A dificuldade maior é o si mesmo. A dificuldade está no si mesmo. Porque quando eu digo assim, amar ao próximo como a si mesmo, eu começo a escolher quem é que eu tenho que amar. Tem que ser igual a mim. Tem que ser assim igual. Tem que fazer, pensar, né? Tem que vir para a casa espírita. Dentro da casa espírita tem que estudar o nosso Rede Vivo, né? Tem que estudar, se não estudar o Rede Vivo, tu não faz parte do meu grupo aí, a gente começa a separar. Tem que participar do grupo mediúnico da casa, é só o nosso grupo. Esses que são. Aí eu começo a selecionar, e nós temos que ultrapassar essa barreira do si mesmo. Entender que toda a humanidade é uma coletividade, que assim como nós estamos reencarnados aqui, dentro de um ambiente,
num país todo cristão, né, que a parte é cristã, eu posso daqui a pouco estar reencarnado, que o cristianismo dentro do mundo é 35% só da população, né? O restante tudo é todo segmento. Eu posso reencarnar lá no meio do islamismo, certo? Onde não tem a Bíblia, mas tem o Alcorão. E aí eu tenho que me adaptar como espírito, certo? E é assim. Outro ensinamento, para não pecar muito, e esse é um dos que a gente mais gosta de falar, dos ensinamentos de Jesus, que bate muito para nós, é honrar o vosso pai e a vossa mãe. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Esse é um que nós temos que trabalhar mais. Por que ele falou isso para os fariseus? O pessoal lá era assim, não tinha aposentadoria. Mulher era complicado, certo? Até os 12 anos, a mãe cuidava de todo mundo. Quando passou dos 12 anos, o pai era encarregado da educação do filho. E a filha, a menina, vai para a cozinha aprender a cozinhar. Certo? E a coisa ficou tão complicada, 300 anos depois de Jesus, no concílio ela não vai me ajudar, nós combinamos em casa, quando eu olhasse para ela para dizer para ela, Niceia, nós combinamos em casa. Aquela escreva do papelzinho que ela cola, ela bota na mão, ela lavou a mão na entrada. Então nesse concílio foi discutido o quê? Se a mulher tinha alma, e decidiram que a mulher tinha alma, 300 anos depois de Jesus, certo? Aí não tinha aposentadoria, ficava velhinho, tinha que cuidar do velhinho. O que fazia? Aí tinha a compensação, tinha que ir lá no templo fazer o seu sacrifício, levar a sua oferta. Se você levasse a oferta maior, você precisava levar só um bezerro, mas se você levasse 2 bezerros, estava justificado em não cuidar do velhinho, certo? Então, vou criar um monte, imagina, o pessoal ia estar criando bezerro até não querer mais para fazer os casos, para não cuidar do idosinho lá em casa, ficava mais fácil, né? E era assim, por isso que Jesus assim, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Vocês têm idosos e tem que cuidar do idoso. Onde é que está aqui o Kardec? O Kardec pergunta lá na pergunta 685 do Livro dos Espíritos, está ali no Livro dos Espíritos. Tem o homem o direito de repousar na velhice? O que os Espíritos respondem? Sim, que a nada é obrigado. Agora ficou bem, agora não faço mais nada lá em casa. Que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Não lavo mais louça. Estou garantido. Aí o Kardec pergunta na 685A. Mas o que há de fazer o velho, que precisa trabalhar para viver e não pode? Olha aí. O forte deve trabalhar para o fraco. Tá? Invista na academia para os filhos. Então. Não tendo esse família, a sociedade deve fazer as vezes destas. Isto é a lei da caridade. Não tendo família, a sociedade deve cuidar, certo? Aí nós vamos assim, e toda a nossa sociedade, a casa espírita tem uma obrigação também de cuidar dos seus frequentadores idosos. E não é nós aqui que falamos. Kardec era preocupado com isso também, por isso que ele botou essa pergunta aqui. Ele era muito preocupado com aqueles adeptos do espiritismo que estavam ali na sociedade de estudo espírita, presença de estudos espíritas, está preocupado o que fazer com aquelas pessoas que estavam ficando velhos, né? Já estavam idosos. Aí ele adquiriu com as vendas uma mansão, né? Eles falam mansão, mas é uma casa grandona. Eles falam mansão lá na França, lá era aquelas casas grandes, de vários cômodos. E ali ele comprou. E já tinha alguns idosos lá, espíritas idosos que estavam lá naquela casa. E quando ele decidiu, ele e a Amélie ir para lá, em que ele estava juntando as coisinhas dele, voltando, encaixotando, veio o irmão lá da editora, entrega para ele o exemplar que estava pronto já, da revista espírita daquele mês, né? Estava prontinho. Foi daí que ele pegou e achou, não, está tudo certo, e devolveu para ele, dizendo que estava tudo certo. Foi daí que ele teve aquele aneurisma e desencarnou ali naquele momento, né? Está lá no Obras Póstumas e está nas revistas espíritas. Sem aposentadoria. Sem aposentadoria. Não tinha aposentadoria. Não teve aposentadoria. Não teve aposentadoria. Tu vê, né?
Então a preocupação dele e de nós temos que ser com os nossos idosos, com nós idosos, né? Tem que cuidar de nós, tá? Cuidar de nós. Por que tem que cuidar do idoso? Como diz a nossa irmã lá, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, já leram os livros dela? Para a vida toda valer a pena? A morte é um dia para ser vivido? Faltou outro. A vida toda vale a pena. Mas o primeiro foi: a morte é um dia para ser vivido. Se tudo der certo na sua vida, novinha assim, se tudo der certo, você vai envelhecer. Né? Se tudo der certo, você vai envelhecer. Eu falei isso uma vez, uma menininha lá pequenininha, eu não quero ficar velhinho. Aí a mãe dela cutucou ela assim, segura, isso é sinal que você vai desencarnar antes. Então, o que tem que fazer? Nós temos que nos preparar como novos, enquanto os novos, jovens, né? Para o envelhecimento, certo? Para depois não ficar na tristeza, a minha vida, todo mundo me abandonou. Aí tem um monte de coisa que nós podemos falar um dia todinho só no idoso, tá? Só sobre pessoa idosa. Outro ensinamento que Jesus nos dá é sobre a pluralidade dos mundos, né? Junto com a doutrina, fala sobre Deus, quando ele fala lá que há muitas moradas na casa do meu pai, né? Pluralidades, tá? Há muitas moradas, está lá no Evangelho capítulo 3, né? 3. Fala sobre o perdão. E o perdão é legal. O que acontece com o perdão? O perdão vai acabar. Daqui a pouco, algumas eras, nós evoluímos, nunca mais vamos falar de perdão. Não vai ter, vai passar, sair do nosso pensamento o tal do perdão. Por quê? Como nos ensina Chico Xavier, ensinava, né? Como que eu vou perdoar? Nunca perdoei ninguém, Chico falava. Eu nunca me senti ofendido. Então, a partir do momento que nós começarmos a não nos sentir ofendidos, não precisaremos mais perdoar. Só que nós temos que trabalhar isso. Nós temos que cada vez mais trabalhar. Ele nos diz também, nesses ensinamentos que que Jesus nos dá, e nós temos que aprender bastante, é o fortalecimento da fé. Mestre, fortaleça a nossa fé. Pergunta Tiago. Jesus falou: Tiago, tende a fé do tamanho de um grão de mostarda, e direi para essa amoreira que ela arranque-se, e lá em outro canto, lá no alto mar, ela frutificará. A exemplo da fé da montanha, que também transporta as montanhas, é mesmo, são os dois momentos que ele fala da fé do tamanho do grão de mostarda. E Tiago fica assim: mas como, Senhor? É assim, tem que trabalhar a fé, tem que ser poderosa, tem que ser raciocinada, tem que entender por que ter a fé. Não é a fé do arrasto, do vem comigo que estamos com fé, é você saber por quê e como. Então nós temos que trabalhar cada vez mais a nossa fé. Jesus nos ensina também e deu vários exemplos que nós devemos orar sempre, vigiai e orai. Lá em Tiago está: olhai, vigiai e orai. Tá? Nós temos sempre orar. E Jesus deu vários exemplos, vários momentos, quando nós estudamos lá as passagens nos evangelhos, que Jesus se recolhe para orar. Entre no recinto de vosso quarto, no pensamento, e faça a sua prece. Faça a sua ligação com a divindade, com o Ser Supremo. Faça os seus agradecimentos. E aí sim, você estará preparado para orar. Emmanuel nos ensina que nós devemos orar constantemente, se possível com um copo d'água à sua frente. E assim que terminar a prece, tome essa água. Certo? Assim que terminar essa prece, tome essa água. Tem alguns dos livros. Emmanuel só comentou 1.400 versículos do Novo Testamento. Só não me lembro qual é do livro. É um dos livros da série Vinha de Luz, que está escrito assim, ele mandando assim: ore constantemente, se possível com um copo d'água à sua frente. Terminado de orar, tome essa água. O reino de Deus é a felicidade, meu reino não é desse mundo, que o mundo é espiritual maior. A mensagem do Cristo deve ser conhecida, deve ser meditada, sentida e vivenciada, né? Como diz Alcine lá no livro, não vai, de novo, renúncia.
no livro Renúncia, tá? A mensagem do Cristo deve ser conhecida. Nós devemos cada vez mais procurar, meditada, estudada. Nós temos vários grupos de estudo do Evangelho. Todas as casas espíritas têm. Todas as casas espíritas ensinam o Evangelho, pregam o Evangelho, trazem o Evangelho para cá. Porque o Evangelho é a nossa transformação, é o roteiro da nossa vida. O Evangelho é que traz o caminho, o rumo para o lugar. É no Evangelho que você vai entender assim, tá, mas eu já amo. Ah, mas eu já perdoo. Ah, mas eu já sei fazer prece. Ah, eu tenho fé. Mas quando você começa a estudar o Evangelho, você vai entender assim, o meu amor não é tanto assim. Eu tenho preferência para o meu amor. Certo? A caridade, nós falamos anteriormente, a minha fé ainda está precisando de alicerces. Quando eu começo a estudar o Evangelho, eu vou começar a analisar e ver realmente que o perdão que eu sempre pensei era um perdão exclusivo, de exclusividades, que eu perdoava só quem estava próximo, quem estava longe eu queria que morresse. Eu perdoo, mas não quero te ver nunca mais. Eu perdoo, mas não faça mais isso comigo não, né? Então a gente não entendeu ainda. E quando nós começamos a meditar o ensino do Evangelho, que aí nós vamos começar a vivenciar, a viver o ensino. Em busca do Cristo, sofres, procure Jesus. Porque quando você está sofrendo e procurar Jesus, entender Jesus, você vai entender que o seu sofrimento você é a causa. Sempre é. O nosso sofrimento é a nossa causa. Nós que causamos. Se eu não suporto ver fulano, é porque eu não aprendi a amar. É porque eu não aprendi a perdoar. Por isso que eu sofro. Tem sede da justiça, sede de amor. Está abandonado, a sede está abandonado. Estou sentindo falta. Eu preciso beber a água viva. Como Fotina, né? Não é a Fotina? No tanque, no poço de Jacó. Jesus encontra, me dê-me algo para beber, mulher. Como eu? Aí vai. Sabe que ela foi a primeira mensageira do Evangelho? Ela é considerada, Fotina, a primeira mensageira do Evangelho. Ela saiu correndo quando viu Jesus falou com ela e começou a falar, dizer o que ele falou. Ela é considerada a primeira. Olha aí. Tens fome, a fome do aprender, a fome do saber, né? Nós temos que procurar. Nos sentimos enfermos e as doenças são nós. E ele diz assim: vinde a mim todos vós que sofreis, como nos diz o nosso eterno amigo. Vinde a mim todos vós que sofreis. E nós aqui nesse mundo sofreremos a necessidade do aprendizado e da vivência. É nesse mundo que nós estamos, nessa passagem encarnatória, que nós devemos tirar o bom proveito, porque breve nós estaremos na espiritualidade. Principalmente nós velhinhos aqui que já estamos quase, né? Já estamos na reta final da vida material. E nós temos que estar preparados para chegar na vida espiritual. Porque lá na vida espiritual, como nos diz Jesus, poderá haver choro e ranger de dente. O remorso de não ter conseguido ser um espírito completista. O espírito completista é aquele que faz todas as bases do planejamento reencarnatório. Cumpriu todas as etapas. Esse é um espírito completista. E aí é isso que nós devemos buscar. Meus irmãos, passei 8 minutos. Mas ninguém dormiu, está tudo bem. Ninguém foi embora também, que ele não botei, está de vigia lá, né? Assim que faz lá nas reuniões da maçonaria, ficam na porta lá para ninguém fugir, e assim nós botamos ele de vigia. Alerte-se, creia em Cristo, procure Jesus no seu próximo e nos ensinamentos. Procure a casa para estudar cada vez mais os ensinos de Jesus, através do ensino do Evangelho segundo o Espiritismo e dos ensinamentos do Novo Testamento. Paz e sabedoria sempre, meus irmãos. Muito obrigado.